Bom pessoal, daqui é o João Maloco para mais um vídeo. Hoje nós recebemos a informação de que o encontro que estava marcado entre os Estados Unidos e o Irão na Suíça foi cancelado praticamente. Foi cancelado hoje, então vai se realizar possivelmente numa outra data. Mas só que esse cancelamento causou vários impactos. O preço do dólar subiu, o preço do petróleo desceu. Só para você ver o que essa guerra continua causando. Já vai há muito tempo que os Estados Unidos e o Irão têm esse conflito, têm esses impasses que até hoje não conseguem chegar a nenhum acordo. Já foram várias tentativas, essa não é a primeira. Já foram várias tentativas e desta vez eu vos falo hoje, dia 19 de junho, que é a data que deveriam se reunir os Estados Unidos e o Irão. Esses diplomatas poderiam se reunir lá na Suíça para poder chegar a um acordo, para pôr o fim a esses conflitos que está praticamente a destruir metade do Irão e também de outros países que estão lá no Médio Oriente, porque esse conflito não está a afetar simplesmente o Irão, mas está a afetar os países vizinhos lá no Médio Oriente. Ontem, o vice-presidente americano, J.D. Vance, ainda comunicou que eu vou para a Suíça e vamos assinar este acordo e acabar com isso. Só que hoje, sexta-feira, que é o dia marcado para esse encontro, onde poderiam assinar todos os memorandos e tudo mais, ele simplesmente informou que não será possível viajar hoje e depois os diplomatas lá da Suíça fizeram um comunicado para o mundo informando que esta mesma reunião foi cancelada ou então que foi adiada, mas sem ainda uma data prevista. Praticamente isso é um cancelamento, porque pronto, foi uma decisão tomada na última da hora. Mas um dos principais motivos desse cancelamento da viagem de J.D. Vance é que, segundo ele, Donald Trump, é que esses acordos ou essa reunião precisa de uma preparação muito grande. Precisa de preparação técnica, precisa de logística e tudo mais. Então, eles viram que ainda não há uma prontidão para poder se realizar este encontro para assinatura do memorando. Segundo eles, parece que ainda não estão prontos. Parece que o Irão ainda não está pronto e, por outro lado, também uma das causas ou um dos motivos é o Israel. Parece que Israel ainda não está de acordo que termine-se essa guerra, que essa situação termine. Israel praticamente tem sido também um impasse. Mas veja só, essa é uma situação meio caricata, porque Estados Unidos teve como aliado, um dos aliados principais para esses conflitos no Irão, o Israel. O Israel sempre esteve apoiando os Estados Unidos nesses ataques todos no Irão. Só que hoje o Israel tem sido um impasse em várias negociações, não apenas essa. Por quê? Porque o Israel tem atacado o Líbano e os bombardeamentos no Líbano não acabam, até hoje continuam. E o que acontece? Um dos pontos desse acordo, tem vários pontos, né? Tem vários pontos, mas primeiramente vou falar de um dos pontos desse acordo, é que tão logo que assinarem os acordos, deverão parar com todos os ataques, não somente no Irão, mas como em todos os outros países ao redor do Irão. Todos os países que estão lá no Médio Oriente têm que cessar tudo. Só que o Israel não está de acordo. O Israel ainda quer continuar com os ataques no Líbano.
E isso mata completamente aquilo que está nos acordos. Então, isso vai complicar completamente as assinaturas do memorando. Não vai dar certo isso. É isso que tem travado sempre vários acordos que já foram planificados, já foram programados ao longo desses tempos todos. Outro ponto que está dentro desse memorando é que, ao assinarem esse acordo, ao cessar fogo, o Irão será indemnizado com um fundo de 300 mil milhões de dólares. Praticamente, o Irão poderá receber ou deverá receber este valor para a reconstrução, das cidades lá no Irão. As localidades, as regiões que estão a ser afetadas pela guerra poderão ser reconstruídas através desse fundo que os Estados Unidos e companhia vão dar ao Irão. Então, também, se calhar está se vê que isso é muito dinheiro, ou sei lá, né? Não sei qual é o pensamento, mas a verdade é essa, que o Irão deverá receber este valor para a reconstrução do país. Outro ponto deste acordo é que o Irão deverá retornar à exploração e exportação de petróleo para outros países, porque nesse momento o Irão está proibido de vender ou de comercializar o petróleo. Está proibido até agora. Essa é uma das causas desse conflito. Tem a questão nuclear, tem a questão de petróleo. São essas questões que têm feito com que a guerra até hoje continue. E caso se assine esse acordo, o Irão estará livre de fazer a comercialização de petróleo para os outros países a nível mundial. O Irão irá receber este fundo de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do país. E basicamente isso ainda está a fazer com que essa reunião se atrase cada vez mais, porque o Israel não está de acordo que esse ponto seja efetivado da cessação de fogo em todas as áreas, em todas as regiões lá no Médio Oriente, todos os países que foram afetados lá no Médio Oriente. Então é isso que está em jogo neste acordo. E hoje, que deveria ser o dia da assinatura do acordo, o dia da reunião lá na Suíça, hoje 19 de junho, simplesmente Estados Unidos cancelou a viagem e deu-se mais uma pausa, para não sei até quando. Então, nesse preciso momento, Israel continua atacando o Líbano e as coisas não estão nada bem. E por conta disso, os investidores, ainda nessa incerteza toda, continuam a colocar os seus capitais no dólar, continuam a investir no dólar, porque o dólar, como tem sido sempre a moeda mais segura do planeta, então nessa incerteza toda, os investidores nas bolsas de valores, mercado de ações e tudo mais, estão a preferir retirar ou então se desfazer dos seus fundos para poder investir mais no dólar, que é a moeda mais segura, onde vai lhes deixar mais seguro. E por conta disso é que o dólar subiu ainda mais um pouco e o petróleo continua descendo. Agora, o petróleo está descendo por quê? Não é óbvio, não seria óbvio, uma vez que as tensões ainda continuam, o preço do petróleo despencar, subir. Só que está acontecendo o contrário, porque os investidores não estão a se basear simplesmente no presente. Os investidores não se baseiam somente no presente, uma coisa que aconteceu hoje, logo já vão tomar decisão e tudo mais. Não, eles baseiam-se no futuro. Os investidores
preveem aquilo que poderá acontecer. Não é o facto de essa reunião ser cancelada ou adiada é que vai fazer com que as coisas não vão para um caminho certo, não vão para um bom caminho, não vão para uma boa solução. Não. As coisas vão se resolver, só que o problema é o tempo. Mas os investidores sabem muito bem que tudo isso vai se resolver e tá num bom caminho. Já há as propostas para a resolução dessa situação e está num bom caminho. Esse cancelamento é apenas uma pausa. E a previsão é que o Irão vai poder mesmo comercializar o petróleo para vários outros países. Essa sanção vai ser levantada ou vai terminar dentro em breve e as coisas vão indo num bom caminho. Por isso é que o petróleo, ao invés de subir, o petróleo está descendo, porque as coisas estão a correr num caminho em que haverá mais oferta de petróleo e menos demanda. Então, por isso é que o petróleo tende a descer. Desceu 8% nesse momento. 8%, ou se calhar já está a mais de 8% que o petróleo desceu. E o dólar continua subindo e o iene, que é a moeda japonesa, também sofreu uma queda enorme. Uma queda enorme. Acho que já é a maior queda que sofreu nos últimos 40 anos. Então, esse é o impacto desses atrasos nos acordos entre os Estados Unidos e o Irão. A situação ainda, infelizmente, não é hoje que vamos ver boas notícias, não é hoje que vamos ver o cessar-fogo, mas estamos num bom caminho e as coisas vão correndo bem. É só para vocês verem como é que a economia funciona. Uma simples alteração, uma simples situação já altera muita coisa na economia mundial. Eu sou o João Maloco e este é o Placa de Negócio. Estou aqui para poder te pontualizar sobre os acontecimentos a nível mundial, os acontecimentos da geoeconomia, geopolítica a nível mundial. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber mais conteúdos como este. Estamos juntos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau!